Este ano, na 21ª edição da Bienal Internacional de Cerveira, os guias são outros. Desafiamos alguns elementos conhecidos, icónicos da nossa comunidade, para falarem de algumas obras de arte. E então hoje o nosso convidado é Isaac Afonso, conhecido como um dos nossos taxistas, e que nos vai falar então aqui de uma seleção de obras que estou de certo irão gostar, e ele também. Isaac, olá. Olá, Helena. Obrigada. Vamos começar então aqui no Paulo Hernani, neste homem que espreita. Diga-me lá, o que é esta obra, o que é que lhe diz este trabalho do Paulo Hernani? Primeira reflexão que faço, olhando ao momento em que vivemos, quase dizia que ele estava-se a esconder do coronavírus. Mas um olhar muito concentrado e quase a fugir de algo que não faço ideia, não posso imaginar, mas vamos imaginar que é do coronavírus, porque a expressão dele, a posição, é como se estivesse a refugiar-se de algo. E algo que ele está a ver e que até poderá ser muito interessante, porque o olhar dele está muito concentrado no objetivo, no que está a ver. Muito bem, então agora por falarmos em coronavírus, eu não tinha essa obra prevista, mas acho que deveríamos falar de uma obra que tem a ver com uma série que fala precisamente dos monstros, dos bichos. Os bichos. Vamos até lá acima. Um dos artistas que produziu imenso durante este período de pandemia foi o Agostinho Santos e fez um conjunto de trabalhos relacionados precisamente com o bicho, com o monstro. E este é um desses trabalhos, numa lógica de pintura expandida, não é? Que tem aqui um espaço tridimensional. E quem é esta figura? Quem é este homem-bicho, Isaac? É um homem mesmo, bicho. Está muito interessante. Eu quando vinhamos, eu fixei-me nela porque é um homem, é um rosto, características de bicho, braços, pernas, e depois outros rostos que se podem dizer que pessoas que foram contagiadas e foram atingidas por este bicho. O bicho por algo superior e as vítimas que temos sido nós do coronavírus. Eu posso dizer, isto agora eu lidei muito com um artista que já não está connosco, infelizmente, e eu um dia disse-lhe que ele usava só o preto e o branco. E ele virou-se para mim e eu disse, desculpa, mas isto só tem preto e branco. E vai ele assim, não, Isaac, olha quantos tons de cinza tem, olha quantos brancos sujos, olha quantos pretos de tons diferentes. E eu comecei a olhar e comecei a descobrir tantos tons diferentes. E eu digo, mas se ele não me... A cabeça dele, artista, e onde ele está, porque foi um grande amigo meu, uma pessoa que eu acho que lhe devo muito, e fez-me abrir-me os olhos. Eu comecei a ver um pouquinho com os olhos dele, e aí eles conseguem. É difícil a gente conseguir entrar na cabeça de um artista. E então, já tivemos escultura, pintura e agora fotografia. Continuamos no preto e branco. Curiosamente, eu sem saber dessa sua história do preto e branco, escolhi-lhe quase só pretos e brancos. Pois. Uma fotografia de uma fotógrafa maravilhosa chamada Lauren Maganete. É uma dupla de fotografias. Dupla fotografia, muito linda. O corpo de mulher, os corpos são autênticas obras de arte. E as fotografias são muito boas. E aqui, mais uma vez, em relação, é preto e branco, mas com muitos tons e diferenças de imagem. E, portanto, está uma fotografia, mesmo as sombras, são fotografias encantadoras. É um trabalho que tem que ser mesmo de uma grande fotógrafa. E, mais uma vez, só o preto e branco e transmite uma grandeza e uma profundidade incrível.
Acha que esta mulher, não é, que está ali em dois momentos, num primeiro momento ela está-se a auto-abraçar e depois... Acha que há aqui algum desespero? Pode. Olha, ou pode primeiro transmitir o desespero ou a necessidade de um abraço. Acho que todos nós hoje vivemos um momento em que temos necessidade desse abraço. E aqui ela está-se a abraçar sozinha. Agora, poderemos, e é um tema que também muito, um pouco da violência, que ela pode estar a ser sujeita a uma violência. Acha que as obras de arte, que a arte pode ter este papel de nos alertar para questões como esta? E eu digo mais, no meu entender, devia-se começar a olhar a arte de outra maneira, porque a arte transmite-nos muitas outras coisas. Porque o trabalho de todos os artistas, muitas vezes, é pelas situações que eles são confrontados no dia-a-dia. E, portanto, é possível, através da arte, alertarmos para muitas situações. Mas a arte, não só a fotografia, como escultura, a música. E, portanto, devíamos todos ter mais atenção à mensagem que a arte nos transmite. Sobral Centeno, um dos artistas históricos aqui das nossas Bienais de Cerveira, participa desde 78. Um homem da cor, um homem que tem um alfabeto, que criou um conjunto de símbolos e de sinais nas suas obras, de caras, de cruzes, etc. Esta tela tem aqui muitas sensações. Fale-me do que está a ver, porque quando chegou aqui os seus olhos brilharam. Sim. Primeiro, o jogo das cores, porque chama. Era impossível passar aqui e não olhar. E depois tem que separar e começar e tentar decifrar o trabalho desse. É algo que talvez só quem conheça bem as obras deste autor é que possa fazer uma leitura mais concreta desta obra. As cruzes, que têm um significado, uma cruz para todos nós tem um significado, mas o autor desta pode ter um significado. Os dois tipo cabeças, vamos lá, que estão, mas até parecem mais com um tipo de uma capacete, uma armadura, também, nos leva a viajar, ir à procura de tudo o que ela pode. Gostei, só tenho pena porque a gente às vezes quando lida com um artista, a gente vai conhecendo e vamos, cada traço, cada figura que ele desenha, a gente já sabe o que é que vai dizer. E isso acontecia-me também com o tal amigo, que ele não precisava de assinar as obras, porque eu sabia quando era uma obra dele. Eu conhecia, eu sabia quando desenhava um rosto de mulher, de quem era aquele rosto, de que mulher é que era. Aquelas barbas eu sabia, eu podia só ver umas barbas, eu sabia quem tinha desenhado aquelas barbas. Esta obra faz-nos viajar. É pena que não tenha a porta do tempo para a gente poder entrar e cores, parte negra, porque em todos nós temos a nossa parte negra e na nossa vida existe a parte negra, o conflito, o azul, porque a cruz, porque muitas vezes nós também nos refugiamos e procuramos proteção nessa cruz, os rostos deformados. É uma obra muito interessante. Muito bem. Faz-me viajar.
Muito bem, então agora vamos viajar até ao fundo do fórum Até ao fundo. para lhe mostrar uma obra que eu acho que tem uma ironia que vai apreciar. Ora, então agora temos aqui uma obra de um coletivo, do Carlos Barreira, da Alírio e da Ana Fernandes, que é um trabalho escultórico, neste caso feito de esferovite, e que nos traz aqui muitas memórias. Pois. Em primeiro lugar, porque era uma marca de tabaco, já me vai contar tudo sobre ela, e porque depois dos 3 vinhos nasceram os 4 vinhos do seu amigo José Rodrigues. Então, conte-nos tudo sobre o que sabe deste tabaco e desta Os peça. 3 vintes, porque eu quando nasci, o meu pai era comerciante, tinha uma taberna, carvoaria e vinhos em Lisboa. E, portanto, eu costumo dizer que eu antes de nascer já andava na taberna, porque a minha mãe ia lá para o estabelecimento e batia com a barriga lá no balcão e tal. E era uma das marcas de tabaco que nós vendíamos e havia os 3 vintes. Os 3 vintes, no caso, tem-me uma memória muito especial, porque havia cigarros de um valor económico mais baixo, em que a gente abria e havia pessoas que só compravam 2 cigarros, 3 cigarros. E então chegavam e diziam assim, olha, dá-me 2, 3 vintes. E, portanto, é uma imagem que me faz regressar à minha juventude. Quando eu era jovem, eu comecei a ir para o estabelecimento do meu pai. Vínhamos da escola e íamos para o estabelecimento. Portanto, esta imagem dentro da minha cabeça tem 50 e muitos anos. Aqui está numa escala um bocadinho maior. E então, e o seu amigo José Rodrigues, um dos 4 vintes? Fale-nos lá dele. Como é que se conheceram? Olha, eu conheci o José Rodrigues quando fui convidado para colaborar na organização e na elaboração da 6ª Bienal de Arte Design. E como há bocadinho eu disse, eu quando falo do escultor e mestre José Rodrigues, não posso deixar de me emocionar, porque foi uma pessoa muito importante na minha vida. Aprendi muito com ele. E fez-me olhar para uma obra de arte, mesmo quando aquelas obras de arte que a gente olha e parece que não nos dizem nada, mas tem algo. Foi o amigo... Eu tenho um problema que para muita gente pode ser estranho. Eu, quando abro o meu telemóvel, aparece a minha ferramenta de trabalho e a imagem do professor José Rodrigues por trás. Este é o meu telemóvel de trabalho. Ele está sempre comigo. O professor José Rodrigues, até enquanto eu existir, vai estar sempre comigo. Porque ele me transformou como pessoa. Fez-me olhar a vida, o mundo, as coisas de outra maneira. Ainda hoje eu costumo dizer que a refeição que eu mais gosto é o meu pequeno almoço. Dá-me um prazer enorme. E o professor José Rodrigues tinha um defeito, na altura, para mim, um defeito. E eu tomava muitas vezes o pequeno almoço com ele, almoçava muitas vezes com ele. Ele molhava tudo no café. Era um pão, era não sei qual. E um dia, a primeira vez que eu tomei pequeno almoço com ele, quando o vi ele a molhar, e eu a comer um croissant com meia de leite, e eu achei aquilo tão vergonhoso. Ai, que vergonha! E eu parece que estavam toda a gente a olhar para nós. Mas se calhar estavam a olhar porque era o escultor José Rodrigues que estava ao pé de mim, não é? Pronto, não era por mim, nem era por ele estar a molhar o pão. A segunda vez, logo no dia seguinte, ou 2 dias depois, estamos outra vez a tomar o pequeno almoço e ele começa-me a molhar tudo no corpo. E eu olhava e digo assim, espera aí, olha Isaac, vais ser solidário com ele. É uma coisa que tu não gostas, mas vais fazer. E o que é que eu fiz? Comecei a molhar o meu coração também na meia de leite. Sabem que eu não tomo o pequeno almoço sem molhar as coisas. Essa herança também ficou do Zé Rodrigues comigo. Mas muitas outras, eu poderia contar as passagens que eu tive com o Zé Rodrigues, em que ele me deixou em situações que só o Zé Rodrigues, só aquele mestre. A apresentação da maquete na Expo Nora,
do monumento ao empresário do Porto, que foi ganha e foi elaborada. Que essa maquete foi feita aqui e que eu colaborei. E o Zé Rodrigues não apareceu na apresentação, deixou-me lá sozinho. E quando eu vi aquela gente toda a entrar pela sala dentro e eu não sabia, e depois cada vez que me faziam uma pergunta, mas isto vai levar água? Sim, leva a água. Então tem que ser espelhado. Sim, vai ser espelhado. E quando saio, desmonto a maquete, ponho dentro das caixas e chego ao parque, ou na Exponor, e estou a pôr na carrinha, olho ao longe e vejo o jipe do Zé Rodrigues. Eu tive vontade de chegar lá para pegar-lhe nas barbas. E ele... E eu digo, Sr. Professor, então... Vai ele assim, ganhamos, Isaac. Ganhamos. A obra vai ser nossa. Não foi por acaso que terminamos aqui numa obra coletiva que lhe traz tantas memórias e porque os cigarros dos 320 é que deram origem depois ao nome dos 420. Agradeço-lhe muito, 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 nada, muito, eu muito, é que muito. agradeço. Fez-me viajar no tempo, não só pelos cigarros. O prazer de falar do meu mestre, Zé Rodrigues. Em relação a ele eu teria muitas, daria para escrever um livro. Vamos tratar disso. Muito obrigado. Muito a vocês. obrigada a nós. E os parabéns por todo este Bienal, que está maravilhosa. Tenho que cá voltar. E espero que lá em casa também gostem muito desta Bienal vista pelos olhos do nosso Isaac Afonso.